Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um escritor que tem uma produção muito impressionante, Darlan Veit. Darlan, muito obrigada pela tua presença aqui no canal. Olá, eu que agradeço a oportunidade, Adriana, minha colega querida, desde os tempos do SEC, né? Então eu te agradeço a oportunidade. Ah, mas eu acho que esse bate-papo aqui só vai acrescentar. Então eu resolvi convidar o Darlan aqui para participar desse vídeo, porque o Darlan ele tem uma experiência enorme como autor independente. O que é isso? Como fazer isso? Quais são os benefícios? A gente vai bater um papo aqui, aproveitar aí dessa forte experiência do Darlan, para quem está querendo se lançar, para quem tem muitas questões, não sabe por onde começar, ou mesmo para leitores que muitas vezes pegam um livro e não tem necessariamente essa noção de como é esse processo, como é que a gente chega num resultado final, e ele tem um resultado fantástico. A gente vai falar aqui, vocês vão ver que o trabalho dele vale muito a pena. Tenho muito orgulho aí de estar recebendo o Darlan para conversar com a gente. Então, vamos lá, Darlan. Eu queria saber, primeiro de tudo, o que é ser um autor independente e quais são as vantagens e desvantagens principais desse modo de produção e publicação? Olha, primeiro assim, a opção por ser um autor independente, ela é uma coisa que acontece quase que naturalmente dentro da realidade do mercado, assim, né? É claro que acredito que todo escritor sonha em publicar por uma grande editora e viver de royalties, essa coisa toda, Ai, né? eu adoraria, imagina. Só que na verdade, assim, coisas acontecem, né? Eu já, por muito tempo, eu tinha esse sonho de ser escritor, e aí tem uns 3 anos que comecei a participar de muitas antologias e tudo, essas coleções de conto, e já ali eu comecei a ter, assim, uma impressão do mercado, assim, em termos de editoras, o que eu constatava, assim, antologias onde até havia assinatura de uma espécie de um contrato, onde os escritores receberiam uma espécie de prestação de contas dessas editoras a cada 3 meses, e essas prestações de conta nunca aconteceram. Aí eu começo a ficar com uma pulga atrás da orelha, conversa com um colega aqui, com um colega ali, enfim, a gente começa a entender que, assim como o escritor tem os seus, digamos assim, os seus objetivos, né, é evidente que as editoras também têm os seus interesses financeiros e econômicos, né? Inclusive até assim em coleções de contos onde era por uma espécie de sistema de cotas, né, onde existia uma espécie de contratação do serviço da editora, e mesmo assim uma experiência, digamos assim, não a mais positiva. Então, isso tudo me levou a buscar uma publicação independente, né? Também houve a oportunidade, teve projetos que foram, assim, digamos, aceitos, né, por editoras, mas aí quando o contrato chega para ser analisado, tu começa a ver, tá, vem cá, tem coisas assim que começa a querer debater, né, e como é que fica lá do outro lado, né, a porta, enfim, poderia ficar um bom tempo nisso, mas eu acredito que é muito importante, assim, um escritor, ele conciliar as alternativas, analisar cada contrato que chegar numa oportunidade, e quando ele sentir que o livro está pronto, que passou pelas camadas, né, passou pelas leituras beta, e aquele projeto está pronto para o mundo, digamos assim, aí é hora de colocar, né? De procurar o serviço de uma gráfica, que é o que eu fiz, né? O primeiro projeto que eu imprimi foi o Centauros dos Pampas, até eu tenho ele aqui. Ah, esse eu li, Centauro dos Pampas, uma parada com folclore, sim, sim, isso daí é uma leitura, assim, que eu acho que é para descobrir o Brasil, né, bem legal. Ele até pega a questão mais focada na história, no folclore do Rio Grande do Sul, e foi o primeiro projeto assim que eu senti, não, isso aqui vamos colocar para o mundo, que tem sua razão de ser, né? Então, Darlan, então, pelo que eu
percebi, você vai preferir manter, por enquanto, essa questão de ser autor independente, mas sem, claro, descartar a possibilidade de, no dia que aparecer uma editora que te interesse, né, que você venha fazer um contrato que seja legal para todo mundo. Mas agora me diga, financeiramente, vale a pena ser autor independente? Você acha que você estaria perdendo dinheiro se você estivesse passando através de uma editora? Eu não tenho dimensão, né? Eu não tenho um contrato assinado com uma editora de um outro projeto para traçar esse parâmetro, né? A experiência que eu tenho é de sair e bater nas portas e vender livro na rua. Quando eu digo bater nas portas, eu quero dizer em cafés, em restaurantes, bares. Talvez nem todos saibam, mas o próprio Paulo Coelho saía e fazia isso no início da carreira dele, né? E aí, olha onde é que chegou hoje. Por Verdade, é exemplo, impressionante. acho que as pessoas podem ter opiniões diferentes a respeito da escrita do Paulo Coelho, né, não vou entrar no mérito, mas o fato é que ele é vendido e, né, muito lido, digamos assim. Com certeza, e internacionalmente, eu não sabia que ele começou vendendo livro assim. Agora, claro, né? Esse resultado aí eu tenho certeza que depende de como a pessoa vai se sentir, porque tem gente que não se sente provavelmente tão à vontade para esse tipo de abordagem, né? Então, com certeza, o resultado vai variar de acordo com o autor e enfim, do próprio modo como ele fala com as pessoas, né? A experiência que eu tenho é a cada uma hora que eu procuro interagir com as pessoas, é entre 2 e 3 exemplares vendidos. Gente, e onde você vai, basicamente? Eu tô impressionada com esses números, E, sinceramente. assim, fora, é sempre uma ação de divulgação, né? Claro que tem algumas pessoas que emanam uma energia negativa, tipo, meu, o que que você está pensando, né? Mas muitas pessoas também, ao perceberem que eu sou o próprio autor vendendo o livro, muda um pouco a percepção. Então, gera muitos seguidores no Instagram, né? Então, a pessoa às vezes também publica através da plataforma do Kindle, fica ali aquela ação de divulgação. Então, às vezes, esse ímpeto de comprar, as pessoas não compram, mas elas se interessam em querer saber mais, né? Conforme o projeto, pela conversa. E aí eu costumo ir muito em cafés, bares e restaurantes, assim, são os principais lugares. Eu também ia muito em imobiliárias, e eu, Imobiliária? Sério? imobiliárias. E principalmente assim, eu acho que ajuda, por exemplo, a experiência que eu tenho é no litoral do Rio Grande do Sul, áreas turísticas, e também em Florianópolis. Eu acredito que áreas turísticas ajuda muito o escritor, porque que acontece? O escritor, talvez, se morar nesse lugar, as pessoas giram por ali e acaba, né, essa questão da distribuição, porque naturalmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o estado inteiro, gente de todas as cidades, praticamente no verão vai para aqueles municípios, né? É Verdade. claro que essas estratégias de abordar as pessoas em tempos de pandemia ficou realmente Ficou mais muito. difícil, né? Então, 2021 não está sendo o ano que eu gostaria. Eu acabo tendo, estou de novo, acaba que eu estou escrevendo e lendo mais. Então, mas ainda assim são dificuldades, né? Tá aí a máscara, o álcool gel, as distâncias, né? Tudo E tem que continuar vivendo, né? Mas é interessante isso que você falou assim da questão dos pontos turísticos, né? Porque é uma coisa que eu sempre pensei muito também, que as pessoas vão para um lugar e muitas vezes elas querem comprar um souvenir, né? Uma coisa do lugar, e poucas pessoas pensam que um livro pode ser isso, e pode ser até o melhor de todos, principalmente um livro como o seu aí do Centauro dos Pampas, que tem uma ligação muito forte com o folclore do Rio Grande do Sul, com a região. E eu comprei isso com uma pessoa de lá que escreve, então é uma coisa que realmente pode mudar a perspectiva do tipo de lembrança que você quer e pode levar daquele local. Então, pô, parabéns aí para você nessa empreitada, que eu acho que é muito legal. Eu acho que eu cheguei até a ver um vídeo que você fez sobre isso no seu é, Instagram e eu fiquei muito é, impressionada. é que Aliás, o Instagram do Darlan bate um bolão, tá? Vou deixar aqui para quem se interessar, vale muito a pena ir lá dar uma olhada. até teve uma ação dos Centauros dos Pampas na beira da praia, eu caminhando assim, e ali foi também super positivo. E aí, essa questão, o pessoal pedindo para autografar, e saiu ali,
Foi uma experiência que eu acho assim, eu acho que pode não ser para sempre na carreira de um escritor. Eu acredito que tem essa questão, a gente sonha, né? Pretende sempre crescer, chegar num momento onde, quem sabe, né, ter uma grande editora, fazer eventos em hotéis ou em livrarias, né? Quando eu fiz o lançamento dos Centauros dos Pampas, foi na Biblioteca Pública Josué Guimarães, em Porto Alegre, que é um espaço nobre junto do Teatro Renascença lá, né? Então é um centro cultural muito forte. E se eu comparar essa ação de divulgação, que eu simplesmente peguei, fui na beira da praia e saí divulgando e vendendo livros, e o Genial. evento de lançamento na biblioteca, eu vou dizer que o resultado final ele se equivale. E quanto tempo houve na hora de divulgar e planejar um evento de lançamento? Acho que tudo isso é válido para um escritor. Para mim, pelo menos a lição que eu tirei, poxa, até que ponto talvez simplificar no evento de lançamento e fazer direto essa ação, surpreendendo as pessoas. Talvez elas se depararem com um livro onde as pessoas não esperam, né? E, e o E litoral do pelo Rio Grande jeito funcionou, né? Sim, o litoral do Rio Grande do Sul, não sei se o pessoal tem assim, mas assim, é um litoral que o pessoal vai, é mais fresco assim, mas às vezes é ótimo ler na beira da praia, é ótimo para caminhar, é ótimo para ler, e aí daqui um pouco o livro está perto, chega, olha, tá aí uma dica. Não, eu achei sensacional. Agora, claro, né, para fazer isso você tem que ter o exemplar físico do livro, né? Porque, enfim, é essa questão do livro material. Mas eu, por exemplo, li o Centauro dos Pampas na versão eletrônica. Até porque atualmente, muito por uma questão de espaço também, eu leio praticamente só eletrônico. Para o autor independente, o que é mais fácil? A versão digital, o livro eletrônico, ou o papel ainda funciona melhor? Esse dilema, eu até antes de lançar o Sina de Cronos, que aborda o tema das mudanças climáticas, né? Então é uma Tá ficção linda que essa capa, fala fantástico. sobre é da Nádia Mariano. A Nádia, que já É, fez a participação aqui no canal, ela é joia. sensacional. Então, eu fiz até enquetes no Instagram se as pessoas preferiam ler em formato digital ou em papel. Porque, poxa, falar sobre as mudanças climáticas, nessa questão até que ponto vale ou não vale a pena imprimir, fazer a questão do livro impresso. E o resultado foi assim, avassalador, foi 90% das pessoas preferem o livro em papel Uau. na enquete. E a experiência que eu tenho é bem essa, se mantém assim, quase que 10 livros vendidos em papel nessa ação para cada um que vende no Amazon da Kindle lá. Então, essa estatística já tem um horizonte de tempo aí, no caso de Centauro já vai 2 anos, já tem aí mais de 6 meses para o Sina, de Cronos, e essa é a matemática, a estatística que eu tenho até agora, é coisa de, realmente, quase que 10, 9 por 1, o quanto de livros que vende mais em papel. Acho que isso também tem, né, um impacto muito grande no mercado brasileiro, né? Talvez em outros países pode ser que essa balança seja diferente. Agora, é verdade que o público prefere, até porque também você conseguir uma visibilidade no livro digital não é tão fácil, você acaba perdido também naquele mundo do digital. Eu nem sei quantos livros por dia saem, mas eu também senti, quando eu publiquei o meu, que a maioria das pessoas preferia a versão em papel. Eu sou uma exceção, que eu estou lendo digital, mas talvez com o tempo, não sei, se a gente for ter uma próxima conversa daqui a alguns anos com os seus próximos livros, a gente vai mudar aí enfim, esse nosso parecer. Vamos ver o que vai sair daí. Agora, quando você, bom, enfim, seja ele digital ou de papel, você tem que seguir ali um passo a passo, né? Nessa questão da produção, eu imagino que você precisa, além da gráfica onde você vai imprimir, você certamente tem diversos parceiros. Quais são os seus principais parceiros nesse processo? E como você faz para garantir uma qualidade, para que a qualidade, por ser autor independente, não seja aquele livro feio, não seja aquele livro que não dê vontade de ler? Porque quando a gente vê aí essa capa maravilhosa da Nádia, sinceramente não deixa nada a desejar a qualquer outro livro que você poderia comprar de uma editora. Então, como é que é esse passo a passo? Quais são os teus parceiros e como você faz para manter a qualidade?
Então, assim, eu acredito que uma gráfica que esteja acostumada a imprimir livros, né? Evidentemente que eles já têm um know-how ali. Eu acho que é muito importante a participação de leitores beta. Eles ajudam muito o escritor digamos assim, a refinar a sua criação, né? Outros pontos de vista, perguntas e tudo. Então, eu acredito muito na função dos leitores beta. Sem dúvida nenhuma, um leitor beta sempre vai ajudar um escritor a melhorar um livro. Eu não tenho nada contra editores. Claro que eu adoraria de ter um editor me ajudando a melhorar um livro, mas o foco de um editor está em tornar uma obra mais vendável, né? E aí, assim, claro que tornar um livro melhor, tornar um livro mais vendável, são coisas que andam juntas, mas não são exatamente a mesma coisa. Verdade. Não são Dependendo do teu público, pode até ser contraditório. exatamente. Então, tudo isso surge, né? Eu transgrido esse limite entre ficção e não ficção. A literatura, ela tem uma série por exemplo, eu vejo muito hoje em dia se quebrar um pouco essa coisa do gênero literário. Tem aquela obra que vai do choro ao riso com uma naturalidade incrível, sabe? Tá se quebrando muito disso. É um terror engraçado. Existe um flerte entre diferentes gêneros literários. Por outro lado, esse flerte entre ficção e não ficção existe um pouco em termos de romances históricos, né? Ficções históricas, sem dúvida nenhuma, mas ainda parece que é isso, eu vejo nesse nicho, sabe? É nisso que eu aposto. Outra coisa que me surpreende é que a grande maioria dos leitores, no Brasil já não se lê muito, né? Eu acho que todos devemos procurar, né, incentivar o número de leitores. Mas os leitores, eles procuram ler não ficção. Então, entende? Se lê no Brasil mais não ficção do que Muito mais, ficção. verdade, é E, verdade. e o que acontece? Eu estou tentando criar uma ficção que esse leitor, que normalmente não lê ficção, leia também, né? Então, eu tento conciliar o quê? Em Centauros dos Pampas, tem essa busca pelos centauros, é o pano de fundo para conhecer a história e o folclore do Rio Grande do Sul. Em Sina de Cronos, essa história de amizade que liga o Brasil e a Argentina, ela está buscando informar sobre as mudanças climáticas. Então tem esse propósito, né? E também entender por que existe tanto viés político, por que tem tanta gente estressada brigando por causa desse tema. Então, eu sempre procuro conciliar uma área de um tema, que normalmente é um tema que eu estou apaixonado eu quero saber mais a respeito daquilo, então eu pesquiso muito. Eu sempre incluo as referências bibliográficas no final, porque eu acredito que isso é uma espécie de espinha dorsal para o corpo da ficção ali, dos personagens, né? E essa emoção dos personagens é que torna o conhecimento mais, a gente realmente memoriza, né? Torna mais Fixa, né? memorável a coisa. Eu acredito muito nisso. E, Sim, enfim. eu concordo. Eu concordo que a gente realmente vai ler esse tipo de informação pela ficção, você tem um aprendizado, enfim, muito mais permanente, né? Porque você vai ligar com aquela história, funciona muito. Por isso que é muito aconselhado também, né? Principalmente para jovens, aprender determinados fatos históricos através de narrativas ficcionais, porque ajuda muito. Agora, esse livro, fala um pouquinho pra gente desse novo livro, né? Esse último que saiu. Conta pra gente, assim, basicamente, como é que funciona aí a tua trama. Conta pra gente como é que tá aí a repercussão, se tá funcionando bem. E onde é que a gente pode encontrar o teu trabalho aí para as pessoas que se interessam. Eu não li esse ainda, vou ler, com certeza. Eu vou deixar Sim. ali o meu retorno na Amazon. Mas conta aí pra gente um pouquinho como é que é essa história. Então, eu morei em São Martín de Los Andes, é uma cidade na Argentina, muito próxima do vulcão Lanín. Eu conheci os Mapuches, né, esses ameríndios que moram na região. Eu vi essa relação como eles têm com o clima, com o meio ambiente, as crenças, um pouco do folclore deles. Por incrível que pareça, os vulcões eles também se ligam ao ciclo do carbono, né? Sério, essa região da Patagônia ela é muito marcada pelos os ciclos climáticos que a Terra já passou.
Então eu estava ali muito próximo, assim, por exemplo, as montanhas tinham sido muito mais baixas, tem regiões onde tu tem conchas do mar numa parte alta da montanha, então aquilo ali é uma região que já teve no fundo do mar, que está lá nas alturas. Então tem muitas coisas fascinantes, assim, e ao mesmo tempo tem essa questão das mudanças climáticas, né? A gente está realmente emitindo muito carbono. Na verdade, desde 1972, da Conferência de Estocolmo, o ser humano já tem ideia de duas coisas, né? Uma que o planeta está aquecendo rápido demais, que é a principal mudança, e a outra é que o carbono provavelmente teria alguma coisa que ver com isso. Então, essas são duas coisas que a gente já tinha fortes indícios, né? E, e assim, existe muita briga, né? Tem quem diga que não está acontecendo nada ou que o ser humano não é o principal responsável por essas mudanças. E tem um outro lado, né, em termos assim de narrativas, né, dizendo que o ser humano é o maior responsável por essas mudanças, né? Então, assim, claro que tem muita coisa que a gente ainda precisa saber, precisa descobrir, mas eu procurei criar um livro onde brincasse, assim, com tudo isso, né? Que, querendo ou não, apesar do carbono ser, talvez, se a gente fosse fazer alguma coisa, seria emitir menos carbono, né? A gente só diminuiu as emissões de carbono em duas oportunidades, em 2018 e no ano de 2020. E Ou nas seja, a gente não queria que isso tivesse acontecido, né? As duas vezes foram assim por um outro. Não foi porque o ser humano conseguiu criar uma espécie de plano e mudar de alguma forma, né? Foram Pressão, né? decorrências, ou por causa da pandemia ou a crise econômica de 2008. Então, assim, o Sina de Cronos, ele tinha um lado até sarcástico, né? Assim, digamos, rir da nossa tragédia, e porque certamente vai impactar as nossas vidas no futuro. A gente tem aí a questão da subida das águas, mas não apenas isso. Acho que o principal problema vai ser ondas de calor com problemas de energia elétrica. Então, assim, pessoal, se preparem para ficar ali 3 semanas num calorão dos infernos sem poder ligar o Sem ar-condicionado. ar-condicionado, né? Nossa, a gente fica pensando o que vamos deixar para os nossos filhos, né? E o pior é isso que você falou, né? Quando o pessoal conseguiu reduzir, não foi nenhum plano, né? Foi porque foram fatores externos que obrigaram as pessoas a essa decisão. E como é que está a repercussão? Você tem tido um retorno das pessoas com essa preocupação? Você sentiu assim que das pessoas que te leram, né? Faz muito pouco tempo que o livro saiu, mas dos retornos que você já teve, você sentiu assim que você trouxe essa reflexão do modo como você queria? Houve coisas que surpreenderam? Como é que foi? Muitos elogios, assim, foi assim, ó, olha, foi bem legal, assim, muitos Bacana. elogios. A repercussão está sendo bem positiva. As pessoas que leem até o final do livro, assim, o pessoal que está atrás de informação e a emoção ali da história realmente se empolga e elogia. Eu tô doida para ler. Pode deixar que não vai demorar. Ainda é para 2021. E olha que a minha lista tá grande, mas esse aí vai furar a fila. Ai, que legal, Darlan. Olha, eu desejo aí, sinceramente, que o livro venda muito e mais do que vender, que ele possa despertar essa vontade de conhecer melhor o ser humano, de refletir sobre a nossa sociedade e acrescentar no que nós somos, né, como pessoas, autores, leitores, seres humanos de um modo geral. E além da Amazon, onde que a gente pode encontrar o teu livro? Aham. Acho que talvez através do meu Instagram tem os links na bio. É só Uhum. encomendar, pode ser quem preferir, principalmente o livro físico, né? É só encomendar eu mando para todo o Brasil através da Melhor Envio. Então ali pode mandar, o link aparece através do Instagram. Ou então, se quiser Maravilha. mandar um direct também, tranquilo. Tá, eu vou deixar na descrição dos vídeos aqui para quem se interessar aí pelo trabalho do Darlan. Eu sou fã, então aproveito aqui para recomendar. E Darlan, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu acho que isso pode inspirar muitas pessoas que não sabem por onde começar, não sabem se vale a pena e ver aí que tem um trabalho que está dando certo. É claro que isso demanda um tempo, organização, que é uma coisa que eu sei que você tem de sobra, mas acho que pode ajudar aí quem está assistindo aí a gente a dar aí um pontapé inicial. Muito obrigada, um beijo grande e a gente se vê então numa próxima vez para você falar dos próximos livros aqui no canal.
Oxalá, assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Aí, tchau, tchau.